Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vamos fazer a leitura do verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Há uma urgente necessidade de graça, da ação benevolente, majestosa, transcendente, sobre-humana, de Deus, do Seu Espírito, entre o Seu povo, na vida do Seu povo, salvando, santificando, guiando, consolando, transformando. Tem compaixão de nós, Senhor, segundo o beneplácito da sua vontade, o bom prazer da sua vontade. Visita-nos, salva-nos, perdoa-nos, que haja graça abundante, de forma tão intensa, que mesmo o mais duro, mais cego, creia, ouça, veja as riquezas do seu santo evangelho. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si, nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui, irmãos. Nós estamos fazendo a série de exposições em Apocalipse. Demos uma pausa por causa do retiro. Domingo que vem retornaremos no capítulo 12, a mulher e o dragão. Não perca então, domingo que vem, o retorno da série em Apocalipse 12. Mas hoje eu quero trazer um tema muito importante. Eu quero que seus ouvidos fiquem muito atentos e a sua mente e o seu coração com bastante temor e reverência, porque o tema é de suma importância. As evidências da verdadeira conversão, é o que eu vou pregar. As evidências do verdadeiro salvo, do verdadeiro convertido. Nós vamos estudar isso. Então hoje vamos tirar de lado um pouco das suas necessidades, estas aqui enquanto na terra temporais, para lidar com a maior de todas elas, a condição eterna da sua alma, onde ela descansará após a morte, no lago que arde como enxofre, para todo sempre, ou no seio de Abraão, numa bem-aventurança eterna com o Senhor Jesus Cristo, nos céus. As Escrituras, elas nos desafiam a fazer um autoexame, elas nos desafiam. Foi o texto que nós abrimos, Paulo escrevendo aos crentes, a uma igreja, não era uma epístola direcionada a incrédulos. Ele pede para os crentes de lá fazerem um autoexame, um exame de si mesmo, examinar, testarem a si mesmos. E no que consistia o teste? Examinar a autenticidade da sua conversão, a genuinidade da sua salvação. Nós somos convidados a fazer constantemente testes, exames da nossa espiritualidade, da nossa conversão. Então a mensagem não é destinada a incrédulos e não é também a um grupo especial de cristãos ou cristãos inferiores. A mensagem é destinada ao pastor Paulo, ao pastor Cunha, ao John MacArthur, ao Steve Lawson, aos irmãos de Franca, São Paulo, Rio de Janeiro. Todos os cristãos têm que submeter a sua fé, a sua profissão de fé, a sua conversão a um exame. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos ou o confessam como Senhor entrarão no reino dos céus. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fala de uma confissão, de uma profissão verbal, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então há uma necessidade de fazer o exame, porque há uma possibilidade de engano, de estarmos enganados, equivocados, quanto à nossa conversão, quanto à nossa salvação. Então, todos nós, não há crente aqui, o Tiago, a Maitê, a Suzana, a Nélia, a Valquíria, todos têm que passar tem que submeter a sua vida, a sua fé, a um exame. E este fato nos leva a uma questão muito importante: como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Como podemos realmente saber que fomos de fato salvos e que somos de fato convertidos? Muitos cristãos, queridos irmãos, por mais sinceros e piedosos que sejam, ainda carregam dúvidas acerca da sua conversão. Muitos lutam com isso, e os verdadeiros salvos são conhecidos pelos seus frutos, ainda Mateus 7, versos 16 a 19, pelos seus frutos os conhecereis. Pode a árvore boa dar mau fruto, e a árvore má dar bom fruto? Não pode. Portanto, pelos seus frutos. Então, aqui dá uma pista para nós, se há como saber quem aqui dentre nós é salvo ou não. Esse papinho, Deus conhece meu coração, não me julga, isso é conversa fiada. Você não pode me julgar, Deus conhece meu coração. Jesus fala que eu posso julgar a árvore pelo fruto. Se eu ficar com você uma semana, andar com você, eu posso saber se você é salvo ou não, pelos frutos que você vai se manifestar durante a semana. E esse negócio também de falar, Deus conhece meu coração, você devia ficar com medo, porque Deus é quem conhece o coração, um Deus santo, justo, Deus que se ira. Então, pelos frutos conhecereis. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus, através do Espírito Santo. Então, não se esqueça disso. Salvação não é batizar, salvação não é tomar ceia, salvação não é se tornar membro, salvação não é cantar louvor e professar, fazer uma profissão de fé. Salvação é uma obra sobre-humana, transcendente, sobrenatural, que transforma um homem caído em Adão em uma nova criatura. É o que está em 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Só um pouquinho de retorno, ok? Portanto, se formos de fato salvos, então realmente somos novas criaturas. Escute, e sendo novas criaturas, isso refletirá em uma nova vida, com novos desejos e novos hábitos. Não pode alguém dizer que é uma nova criatura, nasceu de novo, se converteu, e não ter mudado os hábitos, os desejos, continuar com a mesma vida. É impossível. Por causa disso, do novo nascimento, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina, a salvação em nós, ok? Então, nós vamos demonstrar por obras, frutos, atos, que essa salvação ocorreu em nós. Mas aqui tem um parênteses, que é o grande engano da igreja brasileira. Isso não significa que a salvação
é pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fazemos, pelas obras, absolutamente. Infelizmente, a igreja brasileira ainda é uma igreja legalista, que crê na salvação por obras, direto ou indiretamente. Eu conheço pessoas que acreditam que se no momento que Jesus voltar, não tiver lendo Bíblia, orando, vai para o inferno. Não pode nem estar cozinhando um arroz, tem que estar praticando um ato religioso no momento que Jesus voltar, senão ela não vai. Pobre coitada dessa pessoa dessa não tem paz, olha o inferno que é. A salvação está condicionada na performance dela, na piedade dela, nas atitudes dela, mas ela nunca vai estar à altura do que a lei exige. Esquece isso. A Bíblia fala assim: um pensamento de meio milésimo impuro já é suficiente para ir para o inferno. Um pensamento, não precisa nem falar, nem de agir. Portanto, diante das obras da lei, ninguém será justificado pelas obras da lei, por observar a lei. Por quê? É impossível observar os mandamentos, porque a carne, diz Paulo, está enferma pelo pecado. É impossível, mas a igreja brasileira, em muitos seus nichos, tenta ser salva, ser amada, ser aceita por Deus, por obras, fazer, obedecer, não. As obras são apenas evidências que nós cremos. Nós somos salvos pela fé somente. É o grande grito da reforma protestante de Lutero: sola fide, somente a fé. Só depositar minha confiança naquilo que Cristo fez na cruz. Ele fez o que é impossível para nós fazermos: cumprir toda a lei, toda a justiça de Deus, e entregar para nós. E como nós recebemos? Pela fé, pela confiança. Tiago 2, 18, 26, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então veja só, as obras não são a causa da salvação, mas são o efeito da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, não fazemos obras para ser salvos, mas porque somos salvos, manifestamos as obras, os frutos. Portanto, nós veremos, como eu disse, portanto, a Bíblia ensina que os cristãos devem então se examinarem. Devemos fazer uma avaliação de nós mesmos, no tocante, no que tange nossa conversão. Entretanto, conjunção adversativa, mas, presta atenção, agora eu vou pegar você. Não devemos julgar a nós mesmos de acordo com nossas próprias opiniões. Se você fizer uma pesquisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos da América, e perguntar quem é salvo, nos Estados Unidos quase 80% da população confessa que é salva. Baseado no quê? Na sua própria opinião. A avaliação, o teste da conversão é feita a partir do que ela pensa de si mesma. Aí não vale, você vai puxar a sardinha para o teu lado. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a autenticidade, a genuinidade, a veracidade da nossa fé, da nossa conversão, da nossa salvação. Então não é o que você pensa de si mesmo, é o que a Bíblia pensa de você, é o que a Bíblia tem a dizer dos seus atos, da sua vida. É a Bíblia que te aprova ou reprova, é a Bíblia que evidencia se você é salvo ou se você não é salvo. Nesse sentido, não existe livro melhor para fazer esse julgamento de nós mesmos, não existe um livro melhor para fazer o exame, o teste, do que a primeira epístola de João.
e é para ela que nós vamos. Pega Apocalipse e volta agora. 1 João. Capítulo 5. Pegar Apocalipse e voltar. Você volta Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João 5, verso 13. Olha o que diz. João está falando aqui, ó. Estas coisas vos escrevi, que coisas? A epístola inteira de 1 João. A fim de saber, ele vai explicar por que ele escreveu 1 João. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Olhe para mim, João está mostrando a finalidade de ter escrito a epístola. Estas coisas vos escrevi a epístola, para quê? Para saber se vocês são salvos ou não. Ela vai mostrar evidências, sinais, marcas de um salvo. Portanto, a grande finalidade, não é a única, mas a grande finalidade da primeira epístola de João é mostrar se as conversões são verdadeiras ou não. Ela traça testes para nós examinarmos a nossa salvação. Vamos então para o capítulo 1, você está no 5, volta para o 1 de João, capítulo 1. Portanto, a epístola de João vai nos ajudar a fazer o exame. Paulo ordena, na segunda carta aos Coríntios, examine-se a si mesmos, ok? E nós fomos instruídos que o exame não pode ser feito com base na nossa opinião, mas com base na Escritura. Qual livro da Escritura seria o ideal para fazer o exame? 1 João. Aqui vai traçar alguns testes, tem vários, mas eu tentarei, se o tempo permitir, passar por de 6 a 8 testes. Enquanto eu falar, você vai fazer um paralelo com a sua vida. E ao final da mensagem, você vai poder saber se houve de fato conversão, se você de fato é salvo, ou se você está equivocado quanto à sua condição espiritual, e o que te espera, ou é a condenação, ou é a salvação. Vamos então para o teste, o primeiro teste da conversão. Os cristãos verdadeiros, os convertidos, caminham na luz. Capítulo 1, 1 João 1, versos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, até aí. Presta atenção, a primeira marca do verdadeiro salvo, ele caminha na luz. Te explico. O texto começa o verso assim: Deus é luz. Isso tem vários significados, que Deus é santo, sem pecado, mas o que João quer enfatizar aqui, que quando diz Deus é luz, é que Deus se revelou. Deus não está oculto, em trevas, escondido. Deus se revelou, é isto, ok? Se revelou através de duas formas primárias: revelação geral, a criação, e revelação especial, as Escrituras. Ele trouxe ao homem uma revelação de si mesmo, dos seus atributos, criação geral, e da sua ciência, do seu conhecimento, dos seus mandamentos, a palavra. E o texto prossegue, olha só, verso 6, se dissermos que temos comunhão com ele, o que quer dizer isso? É mesmo que conversão. Se dissermos que somos salvos, que somos convertidos, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que somos salvos,
mas não andarmos à luz do que ele revelou de si mesmo, não somos salvos. Prossigo, agora vai lá, o verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o que é isso? Deus, ele não está oculto, ele revelou seus atributos, revelou sua lei, revelou seus mandamentos, a Bíblia, e revelou a sua vontade. A primeira marca, portanto, do salvo é: ele anda de acordo com a vontade revelada de Deus. Ele anda em harmonia com a vontade revelada de Deus. Agora ele está debaixo de uma nova verdade, um novo conceito de si mesmo, um novo conceito de sociedade, um novo conceito de Deus, uma nova visão do mundo, ou como queiram, uma nova cosmovisão. E ele agora não anda e não vive mais segundo os padrões do mundo, ele vive segundo a nova revelação que ele recebeu. Essa é a primeira marca. Ele anda à luz da verdade que para ele estava oculta, mas que agora foi revelada através da Escritura, seus mandamentos, sua lei, sua vontade. No final do século I, quando a epístola foi escrita, os gnósticos, que era a seita predominante da época, diziam: nós temos comunhão com Deus. Era o mesmo que dizer, somos salvos. Porém, eles continuavam a andar em trevas, ou seja, viviam uma vida de práticas pecaminosas. Diziam ser salvos, mas não viviam de acordo com a revelação de Deus, com os mandamentos de Deus. Professavam viver para Deus, mas seus atos mostravam-se incompatíveis com a sua confissão. Eles viviam na mentira. Você diz que é salvo, mas anda na verdade de Deus revelada, na verdade revelada de Deus? Você diz que nasceu de novo, mas anda em uma nova vida, sua cosmovisão mudou, seu conceito de mundo, seu conceito de família, seu conceito de vida, seu conceito de morte, foram mudados, e você anda à luz deles agora. Essa é a primeira evidência. Por incrível que pareça, muitos estão nas igrejas, e pensam da mesma forma, se portam da mesma forma. Deus é luz, Deus se revelou. O segundo teste: os cristãos têm comunhão com outros cristãos. É o segundo teste. Veja o 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Segunda marca, presta atenção: crente gosta de andar na presença de outro crente. Crente desenvolve vínculos com outro crente. Crente forma laços com outro crente. Crente tem intimidade com outros crentes. Muitas pessoas se dizem crentes, mas o hall de amigos é ímpios. Muitas pessoas se dizem crentes, mas a intimidade dele é com ímpios. Muitas pessoas se dizem salvas, mas o seu grupo predileto são incrédulos. Não, uma das marcas do crente é que ele gosta de estar na presença de outros crentes. Ele abre a casa para os crentes, ele visita os crentes, ele está junto com os crentes. Comunhão, a palavra é koinonia, relacionamento social, comunidade, comunitário. Vive a vida em comum, a vida diária, com outros crentes, tem relacionamentos com outros crentes. Você é assim? Você tem amizades com o povo da igreja, com o povo de Deus? Você tem intimidade com o povo de Deus? Você gosta de estar onde a igreja está? Você abre a sua casa para o crente? Como é que é? Tem cristãos que não.
dizem cristãos, mas não tem vínculos. Não tem vínculos com a igreja, não tem vínculos com outros cristãos. Timothy Dwight expressou seu desejo de servir o Senhor por meio da comunhão da igreja, quando ele escreveu isso: amo a tua igreja, ó Deus, suas paredes diante de ti estão, queridas como a menina dos olhos teus, gravadas na tua mão, por ela minhas lágrimas são derramadas, por ela minhas orações são elevadas, a ela darei minhas labutas e cuidados, até que estes sejam findos. Está se referindo ao desejo de estar com outros cristãos, de agradar a igreja. A comunhão com outros cristãos pode ser melhor expressada no texto de Atos 2, 42 em diante. Olha o que é essa segunda marca aqui, ó. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, sempre no plural. E os apóstolos realizavam com muitos sinais e maravilhas. Os que criam, a igreja, se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Comunhão, vínculo, laço, pacto com outros crentes, com outros irmãos. Não é esse negócio só de se ver no domingo e não saber mais da vida. Trocar testemunhos, choro, abraço, compartilhar das necessidades, criar amizades, laços profundos com outros cristãos. Terceira marca, evidência do salvo. Os cristãos verdadeiros são sensíveis ao seu próprio pecado. Veja só o verso 8, ainda no capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Presta atenção, olhe para mim. Os cristãos são imunes ao pecado? Não. Os cristãos pecam? Pecam. Mas eles não ignoram seus pecados. O texto começa: se dissermos que não temos pecado, o que é isso? Aqueles que não reconhecem o seu próprio pecado, aqueles que negam constantemente, que erram, que são orgulhosos, que são soberbos, que são imorais, nunca admitem que pecam, nunca admitem que caem, nunca admitem que se dissermos que não temos pecado, a ideia é que se eu não reconheço o meu próprio pecado, se eu não sou sensível ao meu próprio pecado, se eu tenho uma negação constante dos meus pecados, essa é uma evidência poderosa que não houve conversão. Aquele que sempre se justifica, aquele que sempre que é repreendido, justifica, sempre tem uma desculpa, sempre, ele nunca admite, ele nunca abaixa a cabeça, e o texto é claro: se dissermos que não temos pecado nenhum, se nós não admitirmos, se não formos sensíveis ao pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Presta atenção, qualquer um que crê que não precisa fazer o quinto pedido da oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Qualquer um que crê que não precisa fazer essa oração, engana-se a si mesmo. Salomão diz em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que é encobrir? Tem jeito de encobrir, Deus vê tudo. É o que não admite, é o que não assume, é aquele que não é sensível, é aquele que não aceita a repreensão.
Olha o verso 10, 1 João 2, 1, 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mentiroso e sua palavra não está em nós, são termos para dizer, não somos salvos, não houve conversão, não há conversão. Agora olha a evidência de um salvo, é o verso 9, porém, se confessarmos os nossos pecados, o que significa isso? O crente verdadeiro é sensível ao seu pecado, ele reconhece, ele vê o pecado em si mesmo, ele reconhece, ele admite, ele percebe, o pecado não passa batido na sua vida, ele não é indiferente ao seu próprio pecado. Essa é uma grande marca. Ele não se torna impecável quando ele converte, ele não se torna sem pecado, ele peca, como todo ímpio, todo homem peca, mas a grande diferença é que ele é sensível, ele reconhece, percebe, ele não é indiferente, e o texto diz, se confessarmos, ele sente e manifesta esse sentimento em confissão. É impossível ele estar diante de Deus, ou diante de um irmão quando é repreendido, ou de uma autoridade quando é repreendido, e ele negar, e ele se calar, ele admite e ele confessa, como o filho pródigo, pai, eu pequei, como o publicano e o fariseu, batia no peito, tem misericórdia de mim, pecador, confessa, ele é sensível. A vida do verdadeiro salvo é marcada pelo arrependimento e pela confissão gradual da sua vida. Você é sensível ao seu pecado? Ou você nem percebe quando o comete? Está tão chafurdado nele que já está cauterizado. Acha que pode falar com a mulher de qualquer jeito, tratar os filhos de qualquer jeito, olhar qualquer coisa no celular, guardar rancor, vingança, ressentimento, e isso vai passando? Ou não, uma fagulha de mágoa é motivo para você de tristeza, um julgamento que você faz em foro íntimo, você vai ficar abatido, você percebe o quão impura a sua mente, e você vê, meu Deus, você percebe quão cheio de espinho é o coração, quantas palavras são de duplo sentido, ferinas, e você as nota, e depois admite que aquilo é pecado, e confessa, ou você não, sempre está pronto para se justificar, para negar, uma negação constante. Essa é a terceira evidência do verdadeiro salvo. Quarta, o verdadeiro salvo guarda ou pratica os mandamentos de Deus. Agora no capítulo 2, 1 João 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, termos para dizer, sabemos que somos salvos. Por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, ou sou salvo, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, não é salvo. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, é salvo. Qual que é este quarto teste? O verdadeiro salvo aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Presta atenção, isso aqui é um dos mais fortes evidências, que você consegue ver claramente na vida do homem, se ele é salvo ou não. O crente verdadeiro aplica cada conceito bíblico, cada conceito da escritura no seu viver diário. Ele sujeita cada aspecto da vida dele à autoridade das escrituras. O que é isso? Ele vai vestir, que a Bíblia diz. Ele vai falar, que a Bíblia diz. Ele vai usar o dinheiro. Tudo que ele faz é dentro da revelação de Deus. Deus não é trevas, Deus é luz. Deus revelou algo. O cristão verdadeiro anda, se sujeita a cada aspecto da sua vida a esta revelação.
ele se torna um crente bíblico. Ele usa o dinheiro. Como é que ele usa o dinheiro? Ele sujeita o seu dinheiro ao que a Escritura diz sobre o dinheiro. Como ele se veste? Ele se veste de acordo com o que a Bíblia diz sobre a vestimenta do homem e da mulher. A boca, o seu vocabulário, ele sujeita a sua língua ao que a Escritura diz sobre a língua. O lazer, o entretenimento, tudo que ele faz a partir do que a Escritura diz. Agora é impressionante esse tanto de crente. Viaja, muda de casa, muda de estado, casa, separa, compra, vende, põe saia, mini saia, faz tudo, conduz a sua vida do jeito que quer. Não, tudo que nós fazemos tem que encontrar amparo nas Escrituras. Esse é o crente verdadeiro. Tudo que ele vai fazer, olha só, o crente verdadeiro, tudo que ele vai fazer, antes de fazer, ele faz primeiro essa pergunta: o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Ele vai fazer um financiamento, mas primeiro, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vai comprar um vestido, vê o comprimento, as formas, antes de comprar, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse vestido? Ele vai falar com alguém, leva desaforo para casa, mas antes, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E ele então vai submeter aquela atitude ao que a Bíblia tem a dizer. Esse é o crente verdadeiro. Cada aspecto da vida, tudo, mas eu estou dizendo cada aspecto. Os puritanos eram assim, conhecidos pelo quê? Qual a grande marca dos puritanos? É sujeitar cada detalhe da vida à autoridade das Escrituras. Os puritanos escreviam livros de 1.000, 2.000, 3.000 páginas, falando só sobre a boca, só sobre a língua, só sobre o dinheiro, só sobre sexo, só sobre família. Tudo que a Escritura diz, eles esgotavam o tema. E o texto diz aqui, olha só, o verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ora, sabemos que somos salvos. Como? Aqui está uma marca da verdadeira conversão. Qual é? Guardar os seus mandamentos. Portanto, a vida cristã é marcada pela obediência aos mandamentos. Olha o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Termos para quê? Aquele, então, que sujeita cada aspecto da Escritura no seu viver diário, é de fato um salvo. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente todos os mandamentos todo o tempo, não é isso. Significa que o modo de vida deles refletirá em um crescente apreço e uma tentativa diária de obedecer os mandamentos. É isso. Por exemplo, qual a nossa diferença com o incrédulo? O incrédulo peca e o crente peca no mesmo pecado. Mas se os dois pecou no mesmo pecado, não tem diferença nenhuma, não. A diferença é que um pecou deliberadamente, com prazer, ele maquinou aquele pecado. O crente não. O crente, ele quis guardar a verdade. E às vezes, ele não conseguiu. Mas a intenção dele era de obedecer. Aí vai vir o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele não faz, mas ele quer fazer. O ímpio não. O ímpio não tem nenhum desejo de fazer o bem. Então essa é a grande diferença. Às vezes não conseguimos obedecer querendo obedecer, nos esforçando para obedecer, mas invariavelmente caímos. O ímpio não, ele não tem nenhum desejo de obedecer. E o verso 4 é uma bomba, olha lá. Aquele que diz, eu conheço, eu sou salvo, eu sou crente, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que é isso? João está combatendo
A profissão de fé sem testemunho. Eu sou crente, eu batizei, eu não corto cabelo, eu não uso calça. Profissão. E o testemunho? Aplica os mandamentos na vida. É uma profissão sem testemunha. Mateus 7. Você diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do meu Pai. Então essa é uma poderosa. Gente, o que eu vejo de crente, vivendo as vidas à torta, umas vidas malucas, você vai ver onde esse homem vai, o que esse homem está fazendo da vida dele? Não sujeita a vida, a sua empresa, o seu CNPJ, seu casamento, sua conta bancária, tudo tem que estar debaixo da autoridade das Escrituras, meu irmão. É isso que glorifica a Deus. O crente deve fazer isso, é bênção para a vida dele, é tudo, é o aspecto mais, até os sentimentos do coração, mágoas que guarda, tudo, eu tenho que ir para a Escritura e dizer o que ela diz da vida que eu estou levando, e o crente faz isso, tem prazer nisso. Vamos agora para o quinto teste. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João 2, verso 6, a última parte do 5 e o 6, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está falando de Jesus, ok? Quinta marca do verdadeiro salvo, ele é um imitador de Cristo. Ele quer andar igual Cristo, ele quer ser como Cristo, não na sua glória, no seu poder, não é isso, é no seu comportamento. A grande ambição dos verdadeiros discípulos de Cristo é serem como o seu mestre. Eles desejam imitar a Cristo em tudo, como Paulo disse em Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Ou como o próprio Paulo falou de si mesmo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O verdadeiro crente quer imitar Cristo, e isso só pode ser possível se a nossa vida estiver de acordo ou em harmonia com a revelação que ele deu de si mesmo, as Escrituras. Como assim? Vamos lá. Levanta a mão que quem não leva desaforo para casa. O crente verdadeiro leva, porque ele imita a Cristo. Se te ferirem a face, deem a outra. Se imita a Cristo. Não é o poder, a glória, a autoridade dele, é o caráter dele. A prostituta, mestre, essa mulher foi pega no ato. Os fariseus, toda descabelada, com roupa íntima, rasgada, estribuchando. A lei manda apedrejar, tu que dizes? Foi misericordioso, só apontando o dedo, julgador, maligno. Atire a primeira pedra dentre vós quem está sem pecado. Então, começaram a lançar as pedras, todo mundo foi embora. Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? A mulher responde, ninguém. Olha Jesus, eu também não te condeno. Pergunta, só podia tirar a pedra quem não tinha pecado. Jesus tinha pecado? Tinha pecado? Então Jesus podia tirar a pedra, ele não atirou. Ele usou de misericórdia, misericordioso. A multidão que seguiu ele, 5.000 homens, fora criança e mulher, 15.000 se tiver uma mulher e um filho. Se tiver 2 filhos, 20.000. Os discípulos loucos, mestre, há 3 dias esse povo está com a gente, manda embora. Não, para que não aconteça que desfaleça no caminho. O que tendes? 5 pães e 2 peixes, trazei, multiplique e alimenta a multidão. Olha só, andar como ele, bondoso, misericordioso, humilde, aprendei de mim. Uma das coisas que eu e minha esposa conversamos muito, é sobre humildade, a gente só conversa, porque para chegar nela a gente está longe ainda, é a humildade de Jesus. Por que o rei do universo quis ficar dentro da barriga de uma mulher? Por que
que o rei do universo tinha que ter cordão umbilical? Por que o rei do universo a primeira noite de sono foi numa manjedoura? Por que o rei do universo teve que montar em jumento? Por que João Batista falou para o rei do universo: o senhor está ficando doido? Eu necessito ir a ti, tu vens a mim? Quieto, João Batista. Convém cumprir toda a justiça de Deus. Humildade. O crente anseia ser igual ao mestre. Não queria publicidade. Veio um cego, veio um coxo, tirai-o para fora da cidade. Você sabe por que Jesus pedia para tirar para fora? Não queria aplausos, publicidade. Vamos fazer em oculto, para a glória ser só de Deus. Humildade. Desprendimento do mundo. Mestre, eu quero te seguir, mestre. Tem certeza? As andorinhas têm seus ninhos, a raposa os covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Desapego da matéria, das pertences, das coisas. Isso é uma evidência do salvo. Ele anseia. James Summers expressa esse ensinamento num famoso hino que diz: quando andamos com o Senhor, à luz da sua palavra, que glória Ele faz brilhar em nosso caminho. Enquanto fazemos a sua vontade perfeita, Ele permanece conosco, e com todos que confiam, obedecem e o imitam. Essa é a quinta marca, parecer-se com o Senhor. Sexto, esse aqui, irmão, que teste esse aqui. Sexta marca: os verdadeiros cristãos, os verdadeiros salvos, amam outros cristãos, são tomados de amor por verdadeiros cristãos. 1 João 2, verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Presta atenção, isso aqui é marca. Aqui não está falando de amor ao próximo, amar o bandido, o incrédulo, o assassino. Aqui está falando exclusivamente de crente, amar outros crentes. O cristão verdadeiro ama outro cristão, se preocupa com seu bem-estar, se compadece de suas necessidades, é misericordioso com ele. Essa é uma das maiores evidências da salvação. Amor pela igreja, amor por outro crente, ele ama. Porque o texto diz assim, ó 9, aquele que diz estar na luz, que é salvo, mas odeia seu irmão, ou seja, não demonstra amor pelo irmão em Cristo, até agora o texto está em trevas, nunca se converteu. Como é que pode um crente falar mal de outro crente, puxar tapete de outro crente, apunhalar crente pelas costas? Como é que pode crente ter intriga, picuinha? É o mesmo que a mãe falar dos próprios filhos, é o mesmo que a mulher fazer armadilha para o marido. É irracional, é ilógico. Crente ama outro crente, mesmo não tendo conhecido, mesmo não tendo intimidade, mas só pelo fato de saber que ele foi redimido pelo sangue, que ele foi incluído na família dos salvos, ele o ama. 1 João 4,20 diz isso. Escute, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, olha, João pega pesado, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, verso 21, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu vou ilustrar isso aqui num testemunho que o Paul Washer conta sobre isso. Ele fala assim, que se a mulher dele, a Charo, estiver no supermercado fazendo compras, e ao sair para pôr as compras no carro, vê um ladrão, e começar a roubá-la e agredi-la, e um cristão passar perto dela, sabendo que ela, que é a cristã, e não fazer nada, ele diz, eu vou atrás do bandido, mas depois eu vou atrás desse cristão.
Como é que ele pode ver um irmão dele em Cristo sofrendo apuros e não fazer nada? É isso que está dizendo aqui. E o texto diz, olha só o verso 10, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Que é isso? O amor à igreja, o amor aos irmãos é uma demonstração da verdadeira conversão, e amar aqui não é só palavras, mas atos. 1 João 3, verso 14 e 18 diz assim, escute, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Opa, o que é passar da morte para a vida? O que é passar da morte para a vida? Conversão. Ah, mas como nós sabemos, João? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, não é salvo. Nisso conheceremos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, portanto, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode ser salvo? Filhinhos, agora é a igreja, não amemos de palavra nem de língua, mas, dando um sapato, uma cesta, um abraço, uma visita no hospital, de fato e de verdade. Isso aqui é evidência. Mateus 25, 33, Mateus 25, 33 a 40, escute. E o meu pai porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ovelhas salvos, cabritos não salvos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde os salvos, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Ué, mas por que tem a ver com esse sinal? Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, estava preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, os salvos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, ou te vimos forasteiro e te hospedamos? O rei, respondendo-lhes, dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste um destes meus pequeninos irmãos crentes, a mim o fizestes. E ele coloca como evidência de conversão, quem é que vai estar no céu? Aquele que amou seu irmão, não só de palavra, obras, vestindo, visitando, dando de comer. Esse é o salvo, ele ama, liga para ele, ô meu irmão, pode deixar, eu estou aí daqui 10 minutos, ou eu vou, eu faço, ama, outro cristão. Sexto teste, estou acabando, não fique nervoso, os cristãos não amam o mundo, o verdadeiro salvo não ama o mundo. Veja o capítulo 2, o verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sexta evidência do verdadeiro salvo, ele não ama o mundo. Agora o que é mundo? Mundo aqui tem duas palavras, cosmos, criação, mundo, planeta. E a segunda não é o que João está querendo dizer, João não está querendo dizer a primeira. A segunda fala de sistema, ideologia, moda, cultura. Não ameis essa cultura, esse sistema, esses valores, essas ideologias, se refere às ideias e atitudes desta atual era caída, que se opõe à vontade de Deus, é um sistema dirigido pelo diabo. A prova que alguém se converteu é que ele não ama aqui é acolher com alegria, não adota o estilo de vida deste sistema, dessa ética, dessa cosmovisão caída. E o amor aqui é o mesmo termo para se dirigir ao amor
aos irmãos, é o amor que cria vínculos, que tem comunhão íntima, que tem devoção, é o mesmo amor que Deus exige na lei: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Ele não se veste como esse mundo, o seu casamento não é conduzido da mesma forma que o mundo, a sua empresa não é dirigida como o mundo ensina, não é a mesma conjunto de regras e valores, é diferente. E ele não está falando de um incidente único, mas de um estilo de vida. Muitas pessoas estão na igreja, se dizem cristãs, mas conduzem suas vidas, sua forma de viver, falar, de se envolver na sociedade, é conforme a cultura caída, é conforme o sistema. Não é esse sistema que dirige como educamos nossos filhos, não é esse sistema que nos diz como devemos nos vestir, não é esse sistema que diz como devemos tratar nossos problemas, não, são as escrituras que conduzem a vida do cristão. Então você vê como muitas pessoas se relacionam, como elas usam o dinheiro, como elas se vestem, como elas se entretem. Não pode ser conforme o mundo. O amor ao mundo e o amor ao Pai não podem coexistir lado a lado. O cristão ou amará um deles ou odiará o outro, mas não pode amar os dois ao mesmo tempo. Como é que está a sua relação com o mundo, com esse sistema? Eu quero ficar rico. E se eu tivesse um dinheiro para fazer uma cirurgia plástica? Eu quero ser mãe solteira. Eu preciso realizar meus sonhos materiais. A forma de educar meus filhos é Freud. Como é que é? Ele tem uma ruptura com o mundo. Estou terminando. A oitava marca: os cristãos se purificam. 1 João 3, agora o capítulo 3, corre lá, no 3, 3. Ou 2, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Verso 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele a esperança, como Ele é puro. Oitava marca: os cristãos procuram crescer em santidade, que é pureza moral. O que é santidade? Separação do mundo e do pecado, purificação da mente, dos olhos, do corpo, se separa do lixo, do material audiovisual, das amizades, das conversas torpes, se separa da programação imunda, se purifica, se separa disso. A igreja está crescendo em pureza, ou está crescendo em sensualidade? O crente agora ele é puro, não é mais indecente, não é mais imoral, não é mais vulgar, não é mais depravado. Agora o vocabulário é limpo, o vestimento é limpa, o corpo é limpo, seus negócios são limpos, sua empresa é limpa, suas relações são limpas, são puras. Isso não envolve apenas separação do mal, mas aproximação de Deus, porque santidade é voltar as costas para o pecado e se dirigir a Cristo. É ódio do mundo e amor a Deus. E João apresenta aqui, ele apresenta o nosso padrão, porque o verso 3 diz: e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. João aponta para o referencial: assim como Cristo é puro, também seus seguidores devem buscar pureza. Ele é nosso modelo, a modéstia de Cristo,
a humildade, a pureza. Você consegue ver alguma passagem dos 4 evangelhos? Cristo tendo alguma insinuação carnal, alguma atitude passiva de julgamento, de segundas intenções. Veja a pureza moral de Jesus. Nona marca, os cristãos não se entregam ao pecado como estilo de vida. 1 João 3, olha agora o verso, vamos ver o verso 3, verso 8, não, 7, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Até aí, presta atenção, estamos terminando. Esse é o penúltimo e o último eu só vou citar. Presta atenção. Os verdadeiros salvos não têm o pecado como estilo de vida. O convertido peca. O convertido cai. O convertido tem o pecado como estilo de vida? Absolutamente. O pecado é um acidente. Ele não tem o pecado como estilo de vida. Não é comum, não é uma rotina pecar. Entendeu? O texto diz que porque ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, a divina semente está nele, significa que ele nasceu espiritualmente e tem a sua origem, existência em Deus, enquanto a pessoa que vive no pecado tem sua origem em Satanás, tem como seu pai o diabo. Faz essa análise, o pecado é uma rotina na sua vida, ou ele é um acidente? Ele é um estilo de vida, ou ele acontece casualmente? Ele não vive na prática. Por que ele não vive? Porque o que está nele é gerado de Deus, então ele tem uma nova natureza, a divina semente foi colocada nele, a eternidade, de modo que o fruto não pode ser pecado, o fruto é justiça, é bondade, porque ele recebeu uma nova natureza, uma divina semente, e se for constantemente, os frutos forem pecados, é porque ele não recebeu uma nova natureza. E por fim, Hebreus capítulo 12, abre lá e nós terminamos. Hebreus capítulo 12. Deixa aberta em Hebreus 12. Ok? Não tem o pecado como estilo de vida. O crente mente, pode mentir. Viver na mentira? Impossível. E se vive? Não é crente. O crente pode cobiçar? Infelizmente pode. Vive na cobiça? Impossível. Mas e quem vive? Não é crente. O crente pode chegar a roubar, fraudar um molerite, um papel, fazer uma maracutaia na empresa? Infelizmente pode. Ele pode fazer disso estilo de vida? Não. É um incrédulo. É um safado. Não pode. Está manchando o nome de Cristo.
pode até chegar a trair a esposa, pode até chegar a trair os amigos, pode fazer alguma coisa muito feia, igual Davi fez, igual muitos adúlteros justificam. Davi adulterou quantas vezes? Uma vez só. Davi caiu. Davi não era um adúltero, nunca foi um adúltero, ele só caiu. Mas Davi matou, quantas vezes ele matou um homem? Uma vez só. E quem vive na prática do adultério? Não é salvo. Na prática do crime, não é salvo. Ele pode matar? Pode até chegar a fazer isso. Pode cometer um crime? Pode. Pode trair pessoas? Pode. Pode viver na prática da traição, do crime? Absolutamente. Absolutamente. Último, os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa de Deus. Capítulo 12, Hebreus 12, verso 5, diz assim: estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Agora por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Agora olha o 8, mas se estáis sem correção, a correção é de pai para filho, o salvo, e a não correção, verso 8, se estáis sem correção, do que todos temos se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Terminando com essa aqui, qual é a última evidência? Todo crente verdadeiro passa pela disciplina amorosa. Que é isso? Vales, tribulações, provações. O Senhor não promete vida de conforto para o salvo. Para quê? Para santificar o seu filho, amadurecer seu filho, desprender o filho das coisas deste mundo. Isso quer dizer açoite, repreensão. E quarto, que está dentro disso aqui, eita marca poderosa essa, o crente verdadeiro aceita a repreensão. Você quer conhecer alguém? Confronta ele, chama ele ao arrependimento, diz para ele que está errado, exorta ele. Naquela hora, a possibilidade de aparecer os frutos do salvo ou do não salvo são muito grandes. Como é o salvo, como ele é repreendido? Ele aceita a repreensão, ele aceita a correção, ele abaixa a cabeça e se sujeita à correção. Queridos irmãos, essas são as evidências. Passei um pouquinho do tempo, 5 minutos, por favor me perdoe. Examine-se a si mesmo. Você fez um paralelo? Que conclusão você chegou depois desses 10 testes? Você foi aprovado ou foi reprovado? Seja humilde com você mesmo, reconheça, foi aprovado ou reprovado? Caso você tenha sido reprovado, que é óbvio que estão entre nós aqueles que não passaram no teste, não significa que você precisa continuar reprovado. Você vai pedir a Deus. Olha só que coisa linda essa pregação. A finalidade do Senhor a mostrar isso aqui é condenar a gente, falar que a gente não está salvo e a gente está no inferno? Não. A finalidade é você buscar o tratamento, porque se eu não provar para você que você está doente, você jamais vai buscar um médico. Você não há necessidade, você não tem dor, não tem sintoma, enquanto isso o câncer está crescendo. Mas a hora que eu provar para você que há dor, que há sintomas, e você imediatamente buscará o médico, para quê? Para ele fornecer a cura. O Senhor está dizendo, aqueles que não reconhecem que não são salvos, não reconhecerão a necessidade de um Salvador, portanto não poderão ser salvos. A partir do momento que você prova para alguns que eles de fato não têm a vida eterna, eles então vão procurá-la a partir de agora. E ao procurar, você acha que o Pai vai te negar? O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vamos fechar os olhos e curvar a cabeça.
Queridos irmãos, e aquele que está me vendo pela internet, parte do que eu preguei está nesse livro aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer, por apenas R$2, estamos com um projeto de evangelização, 1 milhão de almas, você pode adquirir 50 unidades aí na internet, para você distribuir, para você fazer o seu evangelismo pessoal, e aqui da igreja, quem quiser, é só adquirir ali, por R$2 qualquer quantidade.